paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estou trazendo para você a 17ª, parte do estudo, que nós estamos aí um pouco atrasado, por conta aqui da situação de Petrópolis, que foi uma situação bem triste, nos deixou um pouco desconectado, impossibilitado de estar ministrando aulas e estudos, mas estamos retornando aqui com o estudo Curando Feridas Emocionais. Agora mais do que nunca precisaremos desse estudo. E o estudo de hoje é o de número 17. O tema é Redimidos e Tornados Justos. É um estudo de Joyce Meyer. Jesus Cristo deu sua vida para que possamos ter justiça. A justiça é destinada a todos os que creem com fé pessoal, dependência, confiante em Jesus Cristo, o Messias. Romanos capítulo 3, versículo 22. Falando de Jesus, Pedro escreveu: Ele pessoalmente carregou nossos pecados em seu próprio corpo, no madeiro, como num altar, e ofereceu-se a si mesmo nele, para que nós pudéssemos morrer, ou seja, cessar de existir para o pecado, e viver para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Fomos criados por Deus para nos sentirmos satisfeitos e bem a respeito de nós mesmos. Mas o diabo, ele quer que nos sintamos mal. Ele quer que nos sintamos vergonha, culpa, condenação, por causa da presença do pecado no mundo e da natureza do pecado que veio sobre nós. Por meio da queda da humanidade, não podemos fazer tudo corretamente. Para resistir à tentação do diabo de viver em constante remorso em vez de contínua vitória, devemos conhecer e compreender a verdade, a palavra de Deus, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Ele transfere ou nos dá o dom da justiça, e pela fé somos feitos justos diante de Deus. Não somos feitos justos diante de Deus por causa da nossa própria perfeição ou pelas obras boas que fazemos. Não. Somos considerados justos por causa da nossa confiança em Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo nos diz que Deus fez por nós. Por nossa causa, ele fez Cristo virtualmente tornar-se pecado. Aquele que não conheceu o pecado, para que nele e através dele nós pudéssemos nos tornar, ou seja, ser dotado visto como sendo exemplo da justiça de Deus. O que nós devemos ser aprovados, aceitáveis e em correto relacionamento com Ele, com Deus, pela sua bondade. Meu irmão, minha irmã, Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir. Isso é, para nos comprar de volta do diabo, para quem nós nos vendemos quando nos tornamos escravos do pecado. Para nos restaurar, para nos fazer como deveríamos ser desde o início, quando Ele nos criou. Fomos criados e redimidos por Deus para a justiça e não para a vergonha, a culpa ou a condenação. Se lermos e compreendermos a palavra de Deus, podemos nos libertar de pensamentos errados sobre nós mesmos. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, não há agora nenhuma condenação
nenhuma sentença de culpa pelo erro para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem e andam não segundo os ditames da carne, mas segundo os ditames do Espírito. Certamente, se seguirmos a direção do Espírito Santo, nunca deveríamos fazer algo errado e assim a culpa não teria lugar para criar raiz em nós. Contudo, como somos humanos, estamos sujeitos a cometer um erro. Como nosso Senhor apontou, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Não conseguimos fazer tudo de forma perfeita, embora gostaríamos de fazê-lo, mas podemos ser livres da culpa ao caminharmos no Espírito. O Senhor prometeu nos dirigir em nossa vida se atentarmos para Ele e obedecermos a Ele. Dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno para que vos vá bem. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Amados e amados, pecamos. Pecamos quando paramos de fazer o que o Espírito Santo nos manda fazer. Sentimentos de condenação e de culpa vêm como resultado desse pecado, porque o diabo vê uma brecha e imediatamente se move para nos roubar a nossa confiança na graça de Deus. Se realmente queremos viver sem culpa, devemos lidar com a tentação de pecar, não tão logo estejamos conscientes dela. Se você entra em tentação ou cair em pecado, em vez de tentar restaurar-se por meio das boas obras, que significa caminhar segundo a carne, sua natureza humana, peça a Deus que lhe perdoe e escolha voltar-se para o Espírito Santo. Você peca porque deixa de sentir a direção do Espírito Santo. Se você se mantiver seguindo a carne, somente se aprofundará mais e mais no problema e na confusão. Se, pelo contrário, você se voltar rapidamente a seguir o Espírito, permitirá que ele o oriente e o direcione para resolver sua situação. O Espírito sempre tem a resposta certa para cada problema. Ele não o condena quando você retorna para ele. Está escrito, porque Deus não nos destinou para derramar a sua ira. Ele não nos escolheu para nos condenar, mas para alcançar a sua salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, Messias. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Queridos e queridas, a autora vai dizer que o Espírito nos guia ao arrependimento que produz o perdão de Deus. E se nós livremente admitirmos que temos pecado e confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo, verdadeiro, em sua própria natureza e promessa para perdoar nossos pecados, remover nossas iniquidades e continuamente nos purificar de toda injustiça, tudo o que não está em conformidade com a sua vontade, em propósito, pensamento e ação, conforme vai dizer em 1 João capítulo 1, versículo 9. Quando as pessoas seguem a carne, podem ser levadas a pensar que Deus tem a obrigação de retribuir-lhe as suas obras, mas a carne sempre tenta reparar os seus erros, em vez de simplesmente receber o dom do perdão e da restauração de Deus. A autora vai contar que certa vez Deus deu a ela uma grande revelação sobre a culpa. Até onde ela se lembra, ela vivia sentindo culpa. A culpa era constante na sua mente, era a sua companhia. Ela andava sempre, desde a infância, quando foi abusada, ainda que o pai dissesse que aquilo que ele fazia com ela não era errado, ela sentia suja e culpada. Certamente, ao se tornar mais velha,
consciente de que aquilo estava errado, mas ainda sem conseguir resolver a situação, a culpa só continuou e cresceu. O que ela aprendeu por experiência própria é que a culpa é um peso insuportável, uma carga que oprime o espírito. A culpa faz tudo parecer escuro e nos faz sentir cansados e fracos. Realmente ela tira a energia e suga a força de que precisamos para resistir o pecado e também a Satanás. Assim, o resultado é que a culpa e a condenação realmente fazem o pecado crescer. Ela vai dizer, creio que ela era viciada na culpa. Antes que ela aprendesse sobre a graça de Deus, ela não se lembra de ter se sentido em algum momento sem culpa. O tempo todo ela se sentia culpada. Mesmo não fazendo nada particularmente mal ou pecaminoso, ou descobrir alguma forma de se sentir errada a respeito de algo. Satanás quer nos empurrar para baixo, que nós mesmos venhamos nos empurrar para baixo o tempo todo. Ele é o acusador daqueles que creem em Cristo. Ele continua a trazer acusações contra nós diante de Deus. Veja Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Mas Davi, o salmista, escreveu: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça, lá em Salmo capítulo 3, versículo 3. Por exemplo, ela vai dizer que foi fazer compra certo dia e a constante companhia da culpa estava ao seu lado. Não se recorda do que tinha feito de errado daquela vez, mas isso nem mesmo mais importava, porque sempre havia algo para levá-la a sentir culpa. Ela estava saindo do seu carro para ir a uma loja quando o Espírito Santo disse a ela: Joyce, como você planeja obter o perdão para esse pecado? Ela sabia a resposta certa e disse: aceitei o sacrifício que Jesus fez por mim quando ele morreu no Calvário. Podemos saber a resposta, termos um conhecimento mental e ainda assim não aplicá-los em nossas próprias situações. Podemos aconselhar o próximo e não conseguir vivenciar aquilo que aconselhamos. Então o Espírito Santo continuou com ela. Compreendo, Joyce, mas quando você planeja aceitar o meu sacrifício, o sacrifício de Jesus na sua vida? Uma grande revelação começou a brilhar dentro dela. Naquele momento, ela percebeu que podia esperar 2 ou 3 dias até se sentir culpada o suficiente e então aceitar o perdão de Deus. Ou poderia receber o perdão naquele mesmo momento. Ela sempre pediu perdão por seus pecados imediatamente, mas nunca os aceitava até sentir que tinha sofrido o suficiente para pagar por isso. Deus revelou a ela o que ela estava fazendo, quanta dor desnecessária ela estava causando a ela mesma. Ele até a mostrou que aquilo que ela estava fazendo insultava a Jesus. Pois essa essência, ela estava dizendo: Senhor, o sacrifício da sua vida, do sangue, não foi bom o suficiente, mas para me curar. Devo acrescentar, diz a autora Joyce, que a obra do sentimento de culpa antes que ela pudesse ser perdoada foi muito grande. Naquele mesmo dia, ela começou a se libertar da culpa da condenação. Encorajo aqui, diz a autora, você que está acompanhando esse estudo a fazer o mesmo. Lembre-se, a culpa não resolve nada. Ela não alcança nada, exceto o seguinte: a culpa suga sua energia e pode mesmo levá-lo a adoecer física e mentalmente. A culpa bloqueia seu relacionamento com Deus. Leia Hebreus, capítulo 4, versículo de 15 a 16, que diz assim:
pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compreender e identificar-se e ter um sentido de compaixão por nossa fraqueza, enfermidade e deficiência durante os ataques da situação. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as situações, como nós somos, contudo sem pecar. Vamos então, sem medo, confiante e ousadamente, nos aproximar do trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos receber misericórdia por nossas falhas e encontrar a graça para nos ajudar no tempo apropriado para cada necessidade. Socorro oportuno no seu tempo, vindo justamente quando precisamos dele. A culpa, como obra da carne, exige que você tente pagar pelos seus pecados. A culpa drena sua energia espiritual. Ela o deixa fraco e incapaz de resistir os novos ataques do inimigo. Uma guerra espiritual bem-sucedida requer a vestimenta da couraça da justiça, que diz em Efésios 6,14. A culpa leva você a pecar mais. A culpa exerce grande pressão em você, sugerindo que manter um bom relacionamento com pessoas é difícil e quase impossível viver sob o fardo da culpa. É quase impossível. E ainda opera no fruto do Espírito. Certamente você deve ver por esta lista que a culpa é algo do qual devemos nos livrar já e agora mesmo. Deixa sair, liberte-se. Ela é do diabo e pretende impedir você de desfrutar sua vida, seu relacionamento com o Espírito Santo. Se você tem um sério problema nessa área de culpa, talvez precise pedir a alguém que ore por você. Se sua fé é forte o suficiente, então ore por si mesmo. Contudo, a culpa rouba a fé, e se você tem vivido por um longo tempo carregando um fardo de culpa e condenação, sua fé pode precisar ser fortalecida. Peça ajuda se você precisar. Recuse-se a continuar vivendo pressionado por fardo de culpa e condenação. Agora que já temos melhor compreensão da culpa, vamos voltar a nossa atenção para a vergonha. A vergonha. E quanto à vergonha, essa será o tema do nosso próximo estudo, que será o de número 18. Até lá, Deus te abençoe.